Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo gravando mais um vídeo e o objetivo do vídeo de hoje é falarmos um pouco sobre a gestão de custos. Essa gestão de custos que é uma gestão mais a nível operacional, certo pessoal? Então, a gestão de custos é uma atividade muito importante da controladoria. E a depender dos objetivos envolvidos, a gestão de custos pode te dar muitas interpretações interessantes sobre como a empresa está sendo administrada. Os aspectos relativos ao registro e classificação dos custos, e bem como o uso gerencial dessas informações. Então, você pode ver que os propósitos dos métodos de custeio são interessantes de analisar. O custeio por absorção, por exemplo, ele é amparado pela legislação. Quando você vai trabalhar com custeio para atender as demandas legais, você usa o custeio por absorção. Para fins gerenciais, o melhor método é o custeio direto. Tá bom, pessoal? Mas como surgiu a contabilidade de custos? A contabilidade de custos surgiu com o crescimento das empresas e com a necessidade de se avaliar os gastos que essas empresas tinham. E também por causa do aumento da complexidade dos processos industriais, com a passagem de um modelo artesanal para um modelo de grande escala de produção. Então, o custo é um ramo da contabilidade que controla os gastos incorridos na entidade com a finalidade de gerar relatórios que evidenciam o destino desses gastos e ofereçam um embasamento para a gestão da empresa, né? E os custos podem ser classificados como variáveis, fixos, diretos ou indiretos. E os custos variáveis são aqueles que variam. Os seus volumes variam de acordo com a quantidade produzida, ou seja, tem uma relação direta e proporcional com o volume de produção. Por exemplo, a matéria-prima. A matéria-prima é um custo variável. E o custo fixo? O custo fixo é aquele que não varia de acordo com a quantidade produzida. Por exemplo, aluguel do galpão da fábrica. Então, você vai, se naquela fábrica existia uma capacidade instalada de 300 mil unidades, mas você fabricar só 250 mil unidades, se você conseguir aumentar a produção, aí você não vai ter mais custos de aluguel por causa disso. Então, o custo fixo ele vai ser dividido em maiores quantidades. Os custos diretos também são variáveis, mas eles têm uma característica especial. Eles são facilmente identificados aos produtos, pois fazem parte do produto e têm uma relação direta com o processo produtivo. Por exemplo, a matéria-prima é um custo direto e também variável, então varia de acordo com a quantidade produzida, mas ele é aplicado, esse custo é aplicado diretamente ao produto e é facilmente identificado. Então, eu sei quanto de matéria-prima eu vou gastar para elaborar um determinado produto. Então, a matéria-prima é um bom exemplo de custo direto e variável. Os custos indiretos não podem ser diretamente associados ao produto e necessitam de rateios para serem apropriados a eles. E com base nesses rateios, a gente pode estimar o quanto cada produto deve arcar de custos variáveis, certo? E os métodos de custeio? Os mais importantes métodos de custeio são o custeio por absorção e o custeio variável. O custeio por absorção, ele pega todos os gastos incorridos na produção e atribui esses gastos aos produtos. Então, o custeio de absorção pega todos os custos diretos
apropria eles aos produtos e depois ele pega os custos indiretos e faz um rateio arbitrário para atribuir os indiretos também aos produtos para ter o custo total. Isso é o custeio por absorção. Então, significa apropriação dos custos dos produtos fabricados pela empresa, de todos os custos incorridos no processo de fabricação, quer estejam diretamente vinculados ao produto, quer se refiram à produção em geral. E eles só vão ser alocados aos bens fabricados por meio, e os custos indiretos, vão ser alocados aos bens de uma forma indireta por meio do rateio. Bacana, gente? O custeio variável ou direto, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é um sistema gerencial de custos. E ele apropria o custo do produto apenas os custos e despesas variáveis. Então, ele pega os custos e despesas variáveis e deixa as despesas fixas e os custos fixos de lado como resultado para abater do resultado do período. Então, ele supre as principais falhas do método de custeio por absorção. Por quê? Porque nesse caso, se eu só pego o custo variável e as despesas variáveis, eu não preciso pensar em fazer rateio. Então, o conceito de custeio variável é bastante simples e não envolve alocação de custos com base em critérios arbitrários. Então, livre dos custos fixos, não se faz necessário a utilização de critérios de rateio e, assim, o custo de produção deixa de estar sujeito às distorções causadas por eles. O principal pilar do custeio variável é a apuração da margem de contribuição. Fica muito fácil com o custeio variável apurar a margem de contribuição. E essa margem de contribuição é resultante da subtração dos custos variáveis da receita líquida de vendas. Então, a margem de contribuição destina-se a mostrar quanto sobrou da receita direta de vendas, depois de deduzidos os custos e as despesas variáveis de fabricação, para você pagar os custos fixos, que também são chamados de custos periódicos, que nem aluguel e tal. Assim, a apuração da margem de contribuição possibilita uma visão confiável de o quanto cada produto está contribuindo para cobrir os custos fixos e as despesas e ainda gerar lucro. A margem de contribuição também permite uma visão estratégica de cada produto. É possível analisar a viabilidade de produção de um produto. Se este índice ou a margem de contribuição for positiva, então o produto é viável. Caso seja nulo ou negativo, a produção desse produto não traz benefícios para a empresa. Então, você tem que olhar isso. A margem de contribuição possibilita uma visão estratégica de cada produto. O custeio variável, porque ele considera apenas os custos diretamente identificáveis aos produtos, possibilita uma facilidade de percepção e gestão por parte dos gestores desse processo produtivo. E ele consegue responder com tranquilidade algumas questões importantes. Por exemplo, qual é a margem de contribuição de determinado produto? Se é melhor fabricar ou comprar um determinado produto, aceitar ou não uma determinada encomenda, deixar ou não de produzir uma determinada linha de produtos, é muito interessante. Além de verificarmos qual é a melhor forma de maximizar o lucro diante de um fator limitante. Por exemplo, a capacidade instalada de produção é um fator limitante, porque nós temos um custo fixo. Se aumentarmos a capacidade, aumentarmos a produção além dessa capacidade instalada,
o nosso custo fixo vai aumentar por um certo tempo e depois vai se tornar então variável por um certo tempo e depois vai se tornar fixo novamente. E ela também nos mostra uma coisa importante, que é o ponto de equilíbrio e a margem de segurança, e o ponto de alavancagem operacional de um determinado negócio, de um determinado produto, de uma determinada operação. E as empresas, pessoal, onde o volume dos custos variáveis é representativo, considerando a necessidade de tomada de decisões rápidas e de curto prazo, o custeio variável se apresenta como uma ferramenta muito eficiente. Por quê? Porque ele demonstra uma posição real no desempenho dos produtos, com uma relação direta entre custos variáveis, receitas, cobertura dos custos fixos e geração de lucros. Bacana, gente? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, já deixa seu comentário, que a gente vai fazer outros vídeos para tentar ajudá-los a entender essas questões tão importantes. Tá bom, pessoal? Então, quero deixar um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até breve. Tchau, gente.